Olá turma, aqui é o professor Davi e este vídeo tem todas as correções do conteúdo de arte do terceiro ano do ensino fundamental. O meu muito obrigado a todos que me acompanharam em mais um PET. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e deixe um joinha se essa série de vídeos lhe ajudou nas atividades do PET. O tema dessa semana é arte com tinta. Existem vários tipos de tinta, como a guache, aquarela, tinta acrílica, esmalte sintético, óleo, entre outras mais. A diferença entre elas está na textura, o tempo de secagem e o efeito que provocam. Algumas são bem líquidas e outras mais pastosas. Há artistas que fabricam sua própria tinta com pigmentos naturais, como é o caso da têmpera, feita com gema de ovo. Já o artista Albrecht Dürer preferiu pintar com tinta guache e aquarela. A escolha da tinta é feita de acordo com o resultado que o artista pretende alcançar. Logo aqui na sequência, as atividades, temos a atividade 1, que pede o seguinte: existem vários tipos de tintas usados em pinturas artísticas. Qual das alternativas abaixo não é uma delas? E aí a única alternativa, que não é uma tinta, é a letra C, tela. Se você marcou a letra C, acertou. Na sequência, a atividade 2 pede a você o seguinte: o desenho acima é de Albrecht Dürer, o homem tocando alude. Vamos colorir com muito capricho e você deve fazer um belo colorido dessa imagem colocada aqui, ok? Após colorir então, vamos seguir com as atividades. Aqui vem trazendo algumas informações sobre o artista Jackson Pollock. A obra ao lado foi produzida por Jackson Pollock. Ele gostava de brincar com tinta e de vê-las pingando sobre a tela colocada no chão. O artista conseguiu esse resultado por meio do movimento que fazia com o pincel, usando tinta de parede. Essa obra de Pollock é uma arte abstrata, pois não identificamos a imagem, algo que exista na realidade. Aqui vem trazendo a obra dele. Bem diferente, não é? Na sequência, vem trazendo o seguinte na atividade 3. Observe o exemplo na imagem a seguir e ligue os pontos na sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 para formar um desenho abstrato, assim como a obra de Jackson Pollock. Use muitas cores para colorir e dar um efeito bem legal. E assim eu fiz. Liguei todos os pontos aqui e depois fiz um belo colorido. Eu acho que ficou até interessante. Você deve usar toda a sua criatividade para fazer um belo colorido aqui, tá certo? Na sequência, após a atividade 3, vem trazendo algumas informações sobre Van Gogh, um grande artista. Para Van Gogh, a tinta era praticamente sinônimo de textura, pois com frequência ele pintava com a tinta a óleo direto no tubo. Assim, ele criava um efeito em sua obra que se tornou sua marca registrada. Olha que interessante. Na sequência, a atividade 4 vem pedindo o seguinte: assim como Van Gogh, vamos fazer uma pintura com textura. Para isso, faremos nossa própria tinta natural com ingredientes que temos na cozinha. Sigam as instruções abaixo. Aqui, turminha, vai solicitar de vocês alguns ingredientes para vocês realizarem a tinta de vocês. Vocês podem seguir passo a passo aqui e realizar a tinta e depois fazer um belo desenho. Mas caso você tenha dificuldade, não é necessário realizar, ok? É apenas uma atividade prática. O tema dessa semana é arte com novas tecnologias. A máquina fotográfica, o vídeo, o computador, o celular e a internet são exemplos de tecnologias que deram asas à criatividade dos artistas. Os recursos tecnológicos permitem que muitas obras promovam a interação com o público. Observe a imagem colocada aqui ao lado. Essa é uma instalação dos artistas Adam Brown e Andre. A obra é composta por objetos que lembram pequenas criaturas azuis feitas com luzes de LED, que se comunicam entre si ao terem contato com os visitantes. Essas criaturas são chamadas de Beams. Essa vivência somente foi possível com o uso de alto-falante. É uma tecnologia a serviço da arte. Vamos ver as atividades colocadas nessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. Leia o texto acima para completar a afirmação usando a palavra Beam, luzes e criaturas. A obra é composta por objetos que lembram pequenas criaturas azuis feitas com luzes de LED, que se comunicam entre si ao terem contato com os visitantes. Essas criaturas são chamadas de Beams. Se você completou dessa forma, acertou a atividade número 1. Vamos à atividade número 2, colocada logo na sequência. Na obra de Adam Brown e Andre, os Beams se comunicam entre si ao terem contato com os visitantes. Aqui embaixo está representado o desenho de um Beam. Desenhe outro personagem se comunicando com esse Beam ao lado dele. Crie um cenário para eles e dê cor à sua ilustração. E é colocado uma observação: o personagem pode ser outro Beam, uma pessoa, um animal ou um outro ser. E aqui fica a representação então. Eu representei um outro Beam,
Fica essa possibilidade de resposta para a atividade número 2. Você deve usar toda a sua criatividade para responder aqui. Na sequência, atividade número 3 coloca o seguinte: o evento Vídeo Guerrilha e as animações do artista Blue faz e expõe intervenções nas paisagens da cidade. Uma intervenção é quando se modifica algo, interfere-se na imagem original. Faça uma intervenção neste cubo, em branco, criando uma estampa nele. Por exemplo, desenhe vários círculos, corações, linhas, entre outros, e dê cor à sua estampa. Observe o exemplo. Aqui temos o cubo onde você deve fazer a sua arte, e aqui temos o exemplo onde no cubo foi desenhado vários coraçõezinhos. E eu deixo a representação da minha arte. Você deve usar toda a sua imaginação para fazer aqui os desenhos neste cubo. Tá certo, turminha? O tema dessa semana é o que é expressar, e aqui na breve apresentação vem trazendo um pequeno texto, as identidades, e aqui fala sobre esta foto que está apresentada aqui logo ao lado. Esta é a foto do artista Alexandre Siqueira, Nazaré do Mocajuba, uma pequena vila de pescadores no Pará. O menino retratado no lençol chama-se Lucas e faz parte dessa comunidade. Como podemos ver na foto, o lençol em que o menino está retratado é ambientado dentro de sua residência. O fogão, as paredes velhas e o próprio lençol reforçam a impressão de identidade de Lucas, o que enriqueceu ainda mais a escolha deste tecido como suporte. Identidade são as características básicas de uma pessoa ou coisas que, por meio das quais podemos distingui-las, e o suporte é a base para a produção de uma obra. Por exemplo, o suporte de uma pintura é a tela. Veja essa obra logo aqui à direita, da artista norte-americana Lonar Simpson. Os aspectos da identidade observada nela são os penteados afro-americanos. Por meio da produção artística, podemos verificar que existem diversas identidades. Essas identidades resgatam memórias e afetividades, chamam atenção para as questões sociais e até denunciam preconceitos, como em algumas obras de Lonar Simpson. Vamos ver então as atividades logo aqui na sequência que trabalham este conteúdo. Atividades. Atividade 1. Marque com X a alternativa correta. Qual o suporte usado na obra de Alexandre Siqueira da figura 1 no texto colocado logo acima? E aí o suporte é o lençol, letra D. Se você marcou a letra D, acertou. Na atividade número 2 traz o seguinte: a obra de Lonar Simpson retrata penteados afro-americanos com aspectos da identidade. Assim como o artista, complete o desenho abaixo com um penteado bem estiloso, que você mais gosta de ver ou usar. Decora a ilustração. E aí eu fiz um penteado que parece um pouco com o meu cabelo e só não colori, turma, mas vocês podem utilizar toda a criatividade para fazer um colorido bem bonito. Após realizar então a atividade número 2, nós vamos à atividade número 3. Atividade 3. Desenhe você no espaço abaixo, fazendo algo que goste, mostrando um pouco de sua identidade. Por exemplo, brincando, passeando, cantando, dançando, pintando, nadando, conversando, entre outros. Dê cor à ilustração. E aí eu coloquei uma ilustração que demonstra eu brincando com os meus colegas de pular corda. Uma atividade que eu gosto bastante. É apenas um exemplo. Tá certo, turminha? O tema dessa semana é os sentimentos. A expressão dos sentimentos na arte pode ganhar variadas formas de acordo com o modo como o artista percebe e vê o mundo. O artista pode fazer uso de diferentes linguagens da arte, como a música, o teatro, a dança e as artes visuais, como desenhos, pinturas, colagens, esculturas e videoartes. Vamos ver então as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. Esse esboço abaixo é do artista Edvard Munch, O Grito, de 1893. Observe-o e faça o que se pede logo aqui abaixo. Letra A. Qual sentimento você acha que está expresso nesta representação? Esta apresentada aqui abaixo. E está expresso o medo, o terror, o desespero ou o espanto. Fica essa possibilidade de resposta para a letra A. Na sequência, a letra B pede o seguinte: vamos colorir o quadro O Grito com bastante capricho e criatividade. E aí fica essa possibilidade de ilustração para vocês, que é o quadro O Grito. Após você fazer um belo colorido na letra B, vamos à atividade número 2 logo aqui abaixo. A atividade 2 pede que você leia o trecho a seguir. O título é O Corpo e os Sentimentos. Como vimos, por meio da arte podemos expressar nossos sentimentos. O dramaturgo William Shakespeare ficou conhecido por ter escrito peças teatrais que abordam as mais diferentes emoções humanas. No teatro, além do texto, os
os atores utilizam as expressões corporais e faciais para manifestar as emoções. Na atividade 3, logo aqui abaixo, pede que você observe o exemplo abaixo e conclua o que se pede. E aqui então temos a representação de diversos rostos com variadas expressões: contente, feliz, enamorado ou apaixonado, com medo, aflito ou com raiva. A letra A pede que você complete as expressões faciais conforme a expressão de acordo do contorno corporal do esboço. Você pode usar outras expressões além dos exemplos dados. E depois você deve dar cor a essas ilustrações aqui abaixo. E aí eu deixo essa possibilidade de resposta para a atividade número 3. Após então resolvermos a atividade número 3, vamos à atividade número 4 logo aqui abaixo, que pede que você crie no espaço abaixo um personagem que esteja expressando um sentimento de felicidade. Crie um cenário para ele e dê cor à sua ilustração. E aí eu deixo para vocês então essa possibilidade de ilustração representando o que é solicitado na atividade número 4. O tema dessa semana é música. Atividades. A atividade 1 pede que você complete a ilustração desenhando um personagem usando o chapéu de palha da imagem abaixo. Complete também a imagem desenhando as bandeirinhas que faltam. Decora a ilustração. E aí eu deixo esse exemplo de representação para vocês. Você pode usar toda a sua criatividade para representar o que é solicitado na atividade número 1. Após realizar a atividade número 1, vamos à atividade número 2 logo aqui abaixo. A atividade 2 pede que você leia a letra da música de José Fernandes e Luiz Gonzaga, Olha para o Céu. Circule um trecho da letra que você mais gostou e ilustre esse trecho no espaço abaixo. A música é Olha para o Céu. Olha para o céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha para aquele balão multicor que lá no céu vai subindo. Foi numa noite igual a esta que tu me deste o teu coração. O céu estava assim em festa porque era noite de São João. Havia balões no ar, shot baião no salão, e no terreiro o teu olhar que incendiou o meu coração. Uma bela música, não é? E aqui, em vez de circular, eu grifei a parte que eu achei mais interessante. Lembrando que aqui é para você grifar a parte que você achou mais interessante. E como ilustração, eu deixo a seguinte ilustração para esse trecho da música ou a música de forma completa. Tá certo, turma? Caso seja necessário, você pode pausar o vídeo para verificar como ficou a minha ilustração. O tema dessa semana é como podemos criar, e aqui vem trazendo algumas informações a respeito da mímica. E na sequência temos as atividades. Atividade 1. Usar o corpo é uma ótima maneira de nos expressarmos. Com o corpo, emitimos sinais que são facilmente entendidos por todos. Responda nos espaços abaixo da imagem o que cada personagem está expressando. Use as palavras. E aqui temos algumas palavras que vão nos ajudar a responder aqui abaixo. A primeira imagem representa a raiva, a segunda o silêncio e a terceira o sono. Se você respondeu dessa forma, conseguiu acertar a atividade número 1. Na sequência temos a atividade número 2, que coloca o seguinte: nas artes cênicas, os movimentos corporais e faciais são utilizados pelos artistas para criarem mímica. Qual sentido o artista Marcel está expressando? E aí a gente pode observar que ele está expressando espanto, letra A. Se você marcou a letra A, conseguiu acertar a atividade número 2. Na sequência, temos a atividade número 3, que pede o seguinte: por meio da mímica é possível expressar ideias e pensamentos apenas fazendo sinais sem usar a fala. Sabendo disso, responda o que se pede. Observe o exemplo abaixo e complete o desenho expressando um sentimento. E aí eu completei o desenho expressando o sentimento de felicidade. Depois de você completar o desenho, você deve dar cor ao desenho e fazer um colorido bem bonito. E na sequência, a letra C pede o seguinte: qual sentimento você expressou? E aí eu coloquei como resposta felicidade ou alegria. Lembrando que aqui pede uma resposta em parte pessoal, que é com base na ilustração que você vai fazer na letra A. Ok, turma? Após resolver a atividade 3, vamos à atividade 4 logo aqui na sequência. Muitos artistas buscam na natureza materiais para compor suas obras. Esse é o caso de Heltler Jens, que produz esculturas ressignificando materiais, como essa escultura de madeira de um cavalo produzida por ele. Aqui vem trazendo a escultura e logo na sequência temos o seguinte: inspirando-se na obra apresentada no texto e no exemplo abaixo, preencha a forma com colagem de materiais que você escolher. Por exemplo, você pode colar milho, algodão, tecido, bolinha de papel, aparas de lápis, entre outras possibilidades. E aí eu deixo como possibilidade de resposta para esta parte, esta representação de resposta. Caso necessário, pode pausar o vídeo para verificar como ficou.
O meu muito obrigado a todos que me acompanharam em mais um PET. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e deixe um joinha se essa série de vídeos lhe ajudou nas atividades do PET.